visualizamos aqui alguns exercícios que envolvem intervalos. Por exemplo, vamos resolver no conjunto dos reais o sistema de inequação 6x menos 5 menor ou igual a 4x mais 9. Segunda inequação, 4x mais 9 maior que 3x mais 10. Gente, vamos fazer da seguinte forma. Vamos denominar essa primeira inequação por A. Então, 6x menos 5 menor ou igual a 4x. Vamos resolver essa inequação, ou seja, vamos resolvê-las em separado. Então, determinando a primeira condição, ó, ficamos aqui na dependência dessa inequaçãozinha do primeiro grau, transpondo aqui 4x para primeiro membro, menos 5 para segundo, ficamos assim, né? Na dependência de 6x menos 4x menor ou igual a 9 mais 5. Que operados os termos semelhantes, ficamos a depender de 2x menor que 14. Gente, dividida essa inequação por menos 2, ficamos com a dependência, digamos, A da primeira inequação, x menor ou igual a 7. Vamos fazer um repeteco, digamos, com a segunda, denominando-a de B. 4x mais 9 maior que 3x mais 10. Transpondo 3x para a primeira, 9 para o segundo membro. Operando os termos semelhantes, a gente ficamos com a que denominamos de B na dependência de maior do que 1. Bem, gente, para resolvermos o sistema de inequações, procuramos determinar a interseção das duas inequações. Então, para isso, vamos recorrer ao eixo real. Então, o primeiro deles, nós temos o intervalo A, o intervalo infinito menor, reais menores ou iguais a 7. O intervalo B, intervalo também infinito, na dependência dos reais maiores do que 1. Né? Então, aqui os dois intervalos representados. Bem, gente, agora vamos fazer a solução do sistema, que nada mais, nada menos é a interseção. O que é a interseção entre intervalos? São as faixas comuns aos dois intervalos. Bem, gente, agora o nosso problema em relação aqui o 1 e o 7, ó. Para o elemento estar na interseção, ele deve estar nas duas extremidades, ou então nos dois intervalos, melhor dizendo. O 1 não pertence a B. Se não pertence a B, não vai pertencer à interseção. Já o 7, gente, pertence aos dois. Se pertence aos dois, pertence à interseção. Então, a solução desse sistema são os reais maiores do que 1 e menores ou iguais ao 7. Aí, gente, então, a solução de um sistema. Vamos resolver, nas dicas do CC, novamente aplicando intervalos, uma inequação de duplo sentido. Gente, uma inequação de duplo sentido, nesse estilo, né, possui variável em todos os seus termos, nada mais, nada menos. Uma das maneiras de resolução é você transformar essa inequação em um sistema. E aqui fizemos como? O termo do meio e o da direita vamos denominar a primeira inequação do sistema. O termo da esquerda e o do centro vamos denominá-la de segundo. Então, mais ou menos como fizemos na primeira, vamos resolver a primeira inequação. 5x mais 8 menor ou igual a 4x mais 20. Gente, operando aqui os termos semelhantes, ficamos com a primeira a depender de x menor ou igual ao 12. A segunda inequação, 3x mais 10 menor que 5x mais 8. Então, gente, transpondo aqui o caso, primeiro membro vem lá o 5, passa a ser menos 5x, o segundo menos 10, ficamos com menos 2x menor do que menos 2. Gente, vamos ter que dividir essa inequação por menos 2. Aí, cuidado, hein? Além de trocarmos os termos, vamos trocar o sentido. Os sinais dos termos passam a ser, no caso, positivos, e o sinal que está menor passa a ser maior. Então, gente, a segunda fica a depender de maior que 1. Então, a primeira menor que ou igual a 12 e a segunda menor do que 1. Bem, gente, novamente, intervalos infinitos. O A, intervalo infinito variando de 12 ao menos infinito. São os reais menores do que 12. O intervalo B, já são os reais maiores do que 1. Né? Menores ou iguais ao 12, até o infinito, maiores ou iguais a 1. Maiores do que 1. Gente, novamente vamos fazer a interseção. Já vimos interseção, tem que perder o elemento, a extremidade tem que pertencer aos dois. No caso 1, ó, deve vir aberto, porque o 1 só está pertencendo a A. Então vem aberto para cá. Já o 12, ó, está fechado em A, é elemento do A,
e está passando por ele em B. Então, se pertence aos dois, pertence à interseção. Podemos então dizer, gente, que o conjunto de solução dessa inequação de duplo sentido são os reais maiores do que o 1 e menores ou iguais ao 12. Está aí ele também apresentado na notação de intervalo. Bem, gente, vamos aqui a um problema que envolve intervalos A. Um intervalo infinito fechado de 1 a mais infinito. E um intervalo fechado à direita de 3, denominado de B, de 3 ao 6, fechado à esquerda. Bom, o que ele pedido, determinar o complementar do B em relação ao A. Então, gente, vamos representar o intervalo A primeiro. Intervalo A, intervalo infinito, variando de 1 ao mais infinito. Intervalo B, fechado à direita. No caso, de 3 a 6. Lógico, fica aberta, então, quando dizemos direita, fechada à direita, subtende está aberto à esquerda. Aqui estão os dois intervalos representados. Ó, gente, o que é o complementar de um intervalo? Complementar de um intervalo de um conjunto, nada mais, nada menos é a diferença, o complementar do B em relação a A, né? Primeiro você tem que verificar, será que o B é subconjunto do A? No caso aqui é subintervalo, sim, está contido, né? Então, se está contido, nós podemos fazer o complementar. E nesse caso, em outras palavras, o que falta ao intervalo B para tornar-se intervalo A? Ou então, A menos B. Se é A menos B, ó, são os elementos que pertencem apenas ao A e não pertencem ao B. Então, a gente fazendo essa diferença, olha como é que ficam. O 1 é elemento só de A, vem fechado. O 3 é elemento só de A, vem fechado também, né? Então, aqui é a primeira parte da diferença, ou do complementar. A segunda parte, olha só, o que falta B para tornar-se o A. O 6 é elemento dos dois. Se é elemento dos dois intervalos, não é elemento da diferença. Mas fica aqui como extremidade aberta e todos os reais à sua direita. Bom, gente, como anotamos isso em forma de propriedade, né? O complementar de B em relação a A, nada mais, nada menos é o A menos B, que são os reais. Primeira etapa, maiores ou iguais a 1, menor ou igual a 3, ou ainda os reais maiores do que 6. Aqui nós temos a mesma solução na notação de intervalos. Bem, gente, então aí 3 questões importantes que servem de base para várias e várias outras. Deixamos aqui, no caso, uma listagem de exercícios para os senhores, no caso aqui, sobre conjuntos numéricos, para vocês numerarem. Outro sobre, no caso, problemas de intervalos, né, representações, alguns probleminhas, não deixe de fazê-lo. Deixamos também aqui para os senhores essas anotações, nada mais, nada menos, a simbologia dos conjuntos, ou então a sua linguagem, né? Não deixe de fazer um estudo sobre ela, que tem muita coisa aqui, gente. E no mais, turma, valeu, bons estudos, façam uma visitazinha ao nosso site e até a próxima.